Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Sejam bem-vindos ao Mulher Podcast, o podcast de saúde feminina para médicos. Eu sou a doutora Ana Caroline Freire, endocrinologista e gerente médica de obstetrícia da Bezans Healthcare Brasil. Nesse episódio, nós vamos conversar com a doutora Aline Marques, que é ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e é coordenadora médica do pronto atendimento dos hospitais do Grupo Santa Joana. Aline, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Carol. Então vamos lá, para começar, você poderia nos contextualizar sobre o que é o Agosto Dourado e por que esse mês é tão significativo para a promoção da amamentação e da saúde materno-infantil? Bom, o Agosto Dourado, ele é uma campanha mundial, né? Quem criou o Agosto Dourado foi a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2017. E ele tem esse nome porque o leite materno, ele é o padrão ouro, né? Na tentativa da alimentação e da conscientização da parte das mães sobre a importância da gente realizar a amamentação dos bebês dessa forma natural, que às vezes não é tão natural assim, mas que a gente precisa incentivar ao máximo. Então é uma campanha mundial criada em 2017 com esse forte incentivo para que todos nós, não apenas os pais e as mães, mas todos ajudemos essa puérpera a conseguir amamentar. Legal. Quais são os principais benefícios, então, da amamentação para o bebê? E não falando somente de nutrição, mas também em relação ao desenvolvimento cognitivo da criança e à saúde a longo prazo. O aleitamento materno, a gente não, sem falar, né, que o bebê que mama no peito, ele tem menor risco de diarreia, ele tem menor risco de anemia, ele tem um melhor desenvolvimento neuromotor, comprovadamente, né, ele aumenta a sua imunidade muito em relação ao bebê que recebe sua fórmula, porque isso tudo vem da mãe, o bebê ele vai conseguir receber nutrientes, água, né? Que isso é uma coisa que é um tabu muito antigo, muito complexo, que antes se dava chá, se dava água. E a gente sabe que hoje o leite ele é completo em todos os aspectos. Ele vai garantir a alimentação do bebê, seja ela pela hidratação, pelos nutrientes e pela parte de saúde também. E ele diminui, falando especificamente, risco de diarreia, risco de morte súbita do recém-nascido, ele diminui, ele melhora, né, o índice neurocognitivo motor, ele vai melhorar a flora intestinal desse bebê, ele vai passar algumas bactérias benéficas para esse intestino, então ele já vai colonizar essa criança para que ela tenha um menor risco a ter alergias alimentares, a ter problemas intestinais no futuro. Isso é uma coisa muito bacana. Ótimo. Então, assim, agora eu queria que você falasse, além dos benefícios para o bebê, que já foi comentado, quais são os benefícios, então, para a mãe, da amamentação para a mãe? Como é que pode essa amamentação afetar a saúde física e emocional dessa mãe? Olha, a gente pode pegar pelos dois lados, pelo benéfico e depois a gente fala um pouquinho do... Existe malefício? Não, de forma nenhuma, mas vamos com calma, né? A amamentação não é fácil, não é assim, vamos dar leite que é fácil, o bebê é só colocar ele no seu peito que vai mamar e vai estar tudo certo. Tem muito benefício para essa mãe amamentar esse bebê. Ela vai ter o primeiro, na sala de parto, né? Colocou o bebê para mamar, acabou de nascer, vai diminuir muito o risco de sangramento, de hemorragia. A amamentação vai liberar dentro da mãe a produção de um hormônio que se chama ocitocina, de forma natural, né, fisiológica. Esse hormônio ele é responsável pela contratilidade uterina. Essa é chamada a hora de ouro na obstetrícia, porque pode haver um sangramento muito intenso nesse momento até a liberação da placenta. E a amamentação consegue fazer de forma natural que esse hormônio seja produzido, que ele chegue no útero da mulher, que ele produza essa contração e que esse risco de hemorragia seja muito menor. E isso permanece durante todo esse período do puerpério, né? Por isso que tem muita gente que fala, nossa, quando eu amamento eu sinto cólica. Exatamente isso. É o hormônio agindo. E esse hormônio da ocitocina também é chamado por muitos do hormônio do bem-estar, o hormônio do prazer. Ele traz uma tranquilidade para essa mulher,
ele diminui a ansiedade, isso é comprovado já. Existem mulheres que no momento do orgasmo liberam ocitocina, então ele é o hormônio do bem-estar, do relaxamento, da diminuição da ansiedade, né? Ele vai levar à perda de peso, pensando depois, acabou essa parte na amamentação em mais longo prazo. Ele aumenta a resposta do seu corpo ao retorno pré-gestacional. Então, ele vai ajudar que o seu útero volte aos padrões, ao tamanho que ele tinha antes de você engravidar. Ele vai facilitar toda a fisiologia de resposta do seu corpo nesse ciclo gravídico puerperal a retornar ao que era antes. Isso a gente está pensando só também da parte fisiológica, mas a gente pode pensar no aumento do vínculo, né, que você cria com o bebê nesse período de amamentação. Isso falando quando tudo funciona bem, né? Mas eu queria destacar esse ponto, porque quando a gente vai fazer uma campanha de amamentação, eu acho que chega a ser perigoso a gente só falar que é maravilhoso amamentar um bebê, né? A gente sabe de todos os benefícios. Eu tenho certeza que todo mundo que engravidou, né, foi se informar, nem que seja um pouquinho, né, do que você precisa fazer, de como você tem que fazer. Mas na prática, e eu não quero, assim, generalizar de forma alguma, porque era exatamente o que a gente estava conversando. Se você tiver 10 filhos, você vai ter 10 experiências de amamentação diferentes. Se você tiver gêmeos, você pode ter bebês que mamem completamente diferentes. E amamentar é uma coisa individual, ela pode ser prazerosa, mas ela pode virar um tormento na vida dessa mulher. E eu acho muito importante a gente colocar isso em todas as campanhas, né? Que a gente tem que incentivar exatamente porque é difícil. Se você que está ouvindo teve uma amamentação fácil, meu, parabéns, que sorte, que bom, né? Mas apoie e tenha empatia por uma mãe que não teve uma amamentação fácil. E, infelizmente, isso é muito comum, porque a gente chega nesse momento do pós-parto inundada de hormônios em queda, né, que pode até trazer o blues puerperal, falando de uma situação que não é patológica, que não é doença, mas que pode te deixar já num momento mais depressivo, numa situação pior, e além de tudo você tem que começar a amamentação e pode ser muito dolorosa. Ela pode ser muito difícil, muito difícil. E você se culpa, né? Porque você fala, eu preciso amamentar, todo mundo amamenta, só eu que não vou conseguir. E aquilo vai gerando um ciclo vicioso cada vez pior. Então, eu acho que é dever de todas as pessoas, não só dos médicos, apoiarem essa campanha, mas nunca obrigar nenhuma mãe a amamentar. E nem julgar a mãe que escolheu que ela não quer amamentar. Ela pode ter a crença dela, né? Ninguém está aqui para isso também. Então, o Agosto Dourado, eu acho que ele veio como uma forma maravilhosa de educação sobre a amamentação, em todas as suas formas e possibilidades, mas também uma campanha educativa para quem passou por isso, para quem pode ajudar quem está em volta, né? Seja você um ponto de apoio de uma mãe que está amamentando, de alguém que se você vê alguém amamentando, né, a gente conseguir levar uma água. Ela está lá sentada, pergunta, ela está numa festa amamentando, fala, você quer comer? Porque ela não vai conseguir sair dali, né? São coisas assim que a gente vai aprendendo e é muito ruim falar que a gente só aprende depois que a gente vivencia, porque senão parece que uma pessoa que não viveu isso não pode ser uma boa ajuda, né? Não é esse sentido, mas educação mesmo para todo mundo tentar apoiar aquela pessoa que está tentando amamentar, porque é muito difícil. Muito difícil. Com certeza. Então, para essa mãe que está amamentando, né, agora a gente vai falar em que circunstâncias uma suplementação vai se tornar necessária e quais são as recomendações para essas mães que precisam de suplementação na amamentação. Eu acho isso um ponto muito delicado, porque hoje não existe uma diretriz que fale assim, você precisa... Na gravidez, a gente sabe todos os níveis nutricionais de ferro, de várias vitaminas que a gestante precisa ter. Mas na amamentação, é muito difícil você falar que não precisa suplementar. Eu acharia maravilhoso se todas as mães acordassem, tivesse aquele café da manhã super colorido, um monte de suco à disposição, frutas, vitamina C, antioxidantes, e aí depois coloca a proteína, o ferro, o magnésio.
Mas a gente sabe que a realidade de muitas mães solo, muitas mães, entre uma mamada e outra, quando muito ela consegue comer um miojo, né? Uma barrinha de cereal. Se muito, ainda tem que fazer a comida da casa inteira, fazer a comida dela. Não é sempre que ela vai ter uma alimentação completa. Só que ela está alimentando um outro ser humano e ela tem que passar todos os nutrientes que aquele bebê precisa. Não é que por ela comer mal, ela não vai passar isso para o bebê. Eu acho que o organismo, a natureza é muito sábia. Ela vai. Só que isso vai trazer a depleção dos nutrientes dela, que ela não poderia estar perdendo. Então, ela pode estar perdendo cálcio, talvez do osso, né? Não da circulação. Então, assim, eu recomendaria que elas todas fizessem suplementação de forma individual, a depender da qualidade nutricional da mãe que está amamentando naquele momento. Mas, pensando na nossa realidade hoje, eu acho que a grande maioria das mulheres vão acabar precisando. Porque é muito difícil a gente, todos os dias, ter uma alimentação perfeita, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem que levar também a inovação e a qualidade dos suplementos que a gente tem a nosso favor. Da mesma forma que a gente inovou e melhorou um monte de outras coisas, se a gente tem o benefício de acordar e ter todos os nutrientes necessários do dia prontos, ótimo. Se você quer atingir isso de forma natural, excelente também. A gente sabe que a absorção é muito melhor quando vem da própria fibra, da própria fruta, mas talvez não seja a realidade de todo mundo. Com certeza. E agora vamos falar, a gente já falou um pouco, né, da questão da promoção, do apoio à amamentação, mas eu queria saber qual que seria o papel do médico nesse cenário, que além de fornecer as informações sobre os benefícios da amamentação, como eles podem ajudar também a essas mães superarem problemas comuns, desafiar crenças, tabus sobre esse período, oferecer um suporte realmente eficaz em todo esse processo da amamentação, que não é fácil. Não. E essa é uma pergunta dificílima de te responder, porque cada mãe é um universo, né? Cada família é uma crença. Cada avó que chega e fala assim, ai, mas toma uma aguinha. Você vai virar e falar pra tua mãe, vai embora, você fez tudo errado? Ela vai falar, você tá aqui, você tá ótima, como que eu fiz errado? Então, assim, isso é uma coisa que até hoje eu não sei como, né? A gente pode se impor contra tabus e crenças familiares sem parecer terrível. Eu acho que o papel do médico nesse momento é entender o universo daquela mãe que está na frente dele, atordoada, sem dormir, na grande maioria das vezes, a depender da situação, com uma rede de apoio mais ou menos, e tentar passar para ela tranquilidade, que a amamentação é maravilhosa, ela é muito necessária, mas ela não é obrigatória. E eu não quero, novamente, que isso passe como amamente só se for fácil. De forma nenhuma, né? O melhor de tudo é a recompensa que vem disso. Mas eu não pensando do lado do pediatra, porque aí a gente está pensando em questões do bebê, mas como obstetra, a gente tem que entender também como está a saúde mental dessa mãe. Muitas vezes a consulta do pós-parto demora segundos. Dá uma olhada para ver se está sangrando, se tem cicatriz, se não tem cicatriz, pergunta se está tudo bem, até porque ela não quer ficar muito longe de casa, muito fora, porque o bebê não tomou as vacinas. E ela quer sair correndo de lá, entendeu? Ela não tem a chance de passar para o médico o que está acontecendo. Então, eu acho que nesse momento, para quem tiver condição, ou para quem tiver alguém que ela possa se abrir, que tenha algum conhecimento dessa parte de saúde, se ela está tendo dificuldade, conseguir passar essa parte. Eu acho que o papel do médico é como incentivador sempre, né? Ele precisa orientar e desmistificar coisas, mas eu acho que ele tem que avaliar nesse momento se aquela mãe está em condição de fazer isso também, né? Porque isso eu acho que é uma coisa que tem sido ficado muito para trás. Eu acho que a orientação de amamentação, ela pode começar muito antes do bebê nascer, até durante a gestação, né? Mas é só na prática que a gente vai ver se funciona, né? Treino é treino, jogo é jogo. E aí a gente vai ter que ver... A realidade pode ser bem diferente, né? Exatamente. Então, agora eu queria que você comentasse sobre doação de leite materno, né? Que é algo que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Qual que é a importância disso? Como funciona o processo de doação? Principalmente em relação ao processo com bancos de leite. Antes eu queria
fazer um agradecimento anônimo a quem doou o leite para minha bebê, né? Eu fui uma usuária de leite de banco de doação. Então, quem teve bebê internado em UTI, que passou por isso, sabe, e eu agradeço muito, porque eu não tinha ainda leite suficiente para aquele momento e eu utilizei leite de banco de doação. Gostaria de ter tido leite para doar, né, em grandes quantidades, mas o que restou lá do que eu consegui armazenar ficou lá um pouquinho. Eu acho isso maravilhoso, acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem hoje, né? Mulheres apoiando mulheres, como podem. Se você tem muito leite, o seu bebê não vai mamar tudo aquilo, e tem mulheres, se não é o seu caso, não se sinta mal, mas existem mulheres que tiram leite que sobra do que o bebê mama, porque a mama dela enche tanto que dói. Então isso para ela é um ato necessário. Ela não está fazendo uma coisa totalmente fora da realidade dela. Ela precisa esvaziar a mama para ficar bem, para esse peito não empedrar, para que ela tenha menos risco de mastite. Então, assim, tem gente que produz muito leite, ainda bem. E esse processo, ele pode ser facilitado, né? A doação de leite, hoje em dia existem alguns locais que podem até retirar o leite na casa dessas mulheres, alguns bancos que fazem. Não sei se existe em todas as cidades, mas aqui em São Paulo existem locais que você entra em contato e eles retiram o leite a depender da quantidade que você consegue retirar, ou também você pode deixar nos bancos de leite. O armazenamento é simples, é tudo caseiro. Você esteriliza o material em casa, com cuidado, com higiene. Qualquer vídeo hoje em dia é super simples, ensina como fazer isso. O armazenamento pode ser feito tanto em potes de vidro, como alguns de plástico específicos, em vários tipos, assim. E a depender da quantidade de leite que você tem, esses bancos, eles levam esses recipientes para que você armazene e já doe tudo certinho. Então, eu acho muito bonito. Espero que ninguém precise receber leite de doação, mas se o seu bebê precisar, não hesite em aceitar. Existe um processo de controle de infecções, de tudo, altíssimo nos bancos de leite. É muito sério. A mesma coisa do banco de sangue. Você tem que mostrar toda a sorologia, inclusive para passar para o seu bebê antes, né? Então eu acho muito legal, muito bacana. Com certeza. Então, assim, existem as mulheres que têm esse leite em excesso, que podem doar, né? Mas existem as mulheres que não conseguem amamentar, né? Como a gente já comentou um pouco aqui. Mas eu queria que você falasse quais são as alternativas para essas mulheres que não conseguem amamentar e como que os médicos podem orientá-las em relação a isso. Eu acho que a gente chegou, acho que na pergunta mais polêmica de todas, né? Esse é aquele momento que, quando você fala, nossa, eu não consegui amamentar, alguém vira e fala assim, ai, não te ensinaram direito. Ai, você não tentou o suficiente. Ai, não é possível, sua consultora não era tão boa quanto a minha. Ai, seu médico forçou fórmula antes da hora. Gente, eu falei uma frase, em 5 minutos já vieram 10 críticas, né? E isso é muito comum. E tem gente que não tem leite. E assim, ai, toda mulher tem leite. Não é bem assim. Não é. E pode ser que naquele momento ela esteja passando por problemas de saúde, financeiros, de doença, inúmeras causas. E quem sou eu para julgar uma mulher que fala, não tive leite, eu preciso acreditar nela. A gente tenta o máximo que a gente pode, né? Tenho certeza que toda mulher que não conseguiu amamentar porque achou que não tinha leite suficiente, se julga péssima por conta disso. E isso precisa acabar, né? Primeiro, com quem está lá apontando o dedo. E também pelas outras mulheres que conseguiram amamentar e falam, ai, você tentou errado, porque para mim foi super fácil. Gente, não faça isso. Eu acho que o médico, ele precisa, claro, tentar e orientar e ajudar ao máximo. Se a primeira coisa que a mulher pode tentar fazer, se ela está em dúvida se ela produz leite suficiente ou não, é retirar esse leite para ver o quanto ela está produzindo por mamada. É claro que o bebê suga muito melhor do que qualquer maquininha de sucção, de retirada, mas a gente consegue ter uma ideia muito boa, né, de quanto você está retirando de leite em cada mamada, por exemplo. Se você, em 15 minutos, tirou 50, seu bebê é pequenininho, 100 ml,
tá ótimo. Com certeza ele tá mamando muito mais do que isso. Agora tem mães que ficam lá no banco de leite 1, 2 horas, sai 15 ml. No total, 20. O bebê tem necessidades, ele precisa de uma quantidade muito maior do que isso, né? Eu acho que aqui ninguém gostaria de passar fome o dia inteiro, muito menos o seu bebê. Eu acho que a última coisa que a gente tem que pensar é que a amamentação é obrigatória. A gente tem que pensar que o bebê precisa mamar. Quando a gente fala sobre mamar, a gente fala que ele precisa de nutriente. E quando ele não recebe isso do peito da mãe, tudo bem ele receber isso da fórmula, né? E alguém tem que falar isso para ela de uma forma delicada, sem julgamentos, mas que o bebê está passando fome e ele precisa comer. Então chega um momento que ela não precisa abandonar o peito dela, mas ela pode suplementar isso, né? Porque o que ela produz de leite, que sejam 15, 20 ml, contém ácidos graxos e um monte de produtos da imunidade dela, das vacinas que ela recebeu, das doenças que ela já teve contato, que ela está passando anticorpos para o bebê. Ela não é que esse leite não tem valia, mas ele não está suficiente. Então, a suplementação ou a complementação, ou como quer que a gente chame, é uma necessidade, é um fato, né? E eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu também de que existem mulheres que não produzem leite em quantidade suficiente. E beleza, e o filho dela precisa comer. E ela não precisa chorar toda vez que ela faz uma mamadeira, né? Ela pode continuar dando o leite dela como se fosse uma vitamina que ela está dando para ele, e depois ela dá a comida. Não tem problema nenhum. Existem alternativas, né? Exato. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a questão de legislação em relação à amamentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre os direitos das mulheres que estão trabalhando e amamentam, especialmente em relação à licença maternidade também, e as políticas de apoio nesse local de trabalho. Como que esses direitos podem influenciar a prática de amamentação e o bem-estar das mães e dos bebês? Nossa, você falou de lei, eu até fui pesquisar. Porque às vezes a gente se perde em algumas coisas. E hoje é lei, né, que a mãe tem 120 dias de direito, para quem é CLT, de licença maternidade, 15 dias de amamentação em alguns casos, mas toda empresa que tem mais de 30 funcionárias precisa ter um local para ela ou retirar leite ou amamentar o filho dela. E é lei que até os 2 anos, se ela amamentar durante esses 2 anos, ela tem uma pausa de 30 minutos, 2 vezes ao dia, para que ela retire esse leite. E é imperativo que também nesse local exista um freezer, porque não dá para fazer o acondicionamento desse leite numa geladeira. É necessário que ele fique a menos 10 graus, né? Então precisa ter um freezer, precisa ter todos os recipientes necessários para isso, mas é possível. E nas empresas que acabam não sendo CLT, eu acho que vai muito da política e da cultura da empresa, né? De uma empresa que sabe que uma funcionária vai ter uma produtividade muito maior se o peito dela não estiver explodindo na mama, que ela não vai conseguir pensar em outra coisa senão nisso. Se ela tiver esse suporte, ela vai produzir mais. Então, eu acho que vale de todo mundo usar esse agosto dourado para repensar como a gente faz o nosso apoio. Tanto as mulheres durante o período que elas estão gestantes e como que a gente pode apoiar uma mãe depois que esse bebê nasceu. Se ela amamenta, se ela não amamenta, mas eu acho que vale muito disso. E com essa última pergunta, nós chegamos ao final de mais um episódio do Mulher Podcast. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Aline aqui e aos nossos ouvintes. Obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado e até breve.